Olá, tudo bem com todos vocês? Gostaram da nossa entrada? Um pouco mais vocês vão estar assistindo também mais uma arte, tá bom? Então, vamos aqui, vamos recapitular o nosso livro do segundo bimestre, tá? Aqui, capítulo 8, onde nós vamos estar relembrando o renascimento, a arte cênica e a música, tá bom? E aqui nesse capítulo, nós falamos sobre a arte cênica, tá? Que é a arte do teatro. Falamos também das igrejas, do teatro que ganhava a sociedade como seus autores e suas peças voltada para a igreja, tá bom? Falamos também sobre o teatro elisabetano, tá? Que é aqui. Nós vamos estar só relembrando para que possamos estar resolvendo o exercício lá na página 18, 19, 20, tá? Então, foram pedidos de alguns alunos para que eu retomasse uma nova aula para estar tirando a dúvida desse assunto, tá bom? Aqui, o teatro elisabetano. Os principais teatros eram bem mais simples. Geralmente, era em formato de círculo, onde os atores ficavam à frente para que eles pudessem apresentar a peça teatral. Lembrando que os atores eram representados por homens. Mulheres não poderiam participar da peça teatral, tá bom? Justamente com a cultura grego-romana, as peças nesse período caracterizavam-se pela mistura entre o austerno, cômico, no caso eram as comédias, o romântico e o modesto artesão, no qual os camponeses e crianças apreciavam o espetáculo de batalhas, paixões, crimes, romances e até diversos desencontros eram apresentados essencialmente ao público, pois os valores das entradas tinham que ser em baixo custo, para que o povo pudesse estar apreciando. A princípio, também eram realizados em lugares improvisados, no qual ele subiu em cima de uma carroça, onde ali era o palco para eles, e que à frente reunia outras pessoas para que pudesse estar apreciando a arte cênica, tá? Os principais escritores: William Shakespeare, Nicolau, Ludovico, que era um poeta italiano. O Nicolau, ele é um escritor italiano. O Gil Vicente é um poeta, dramaturgo do teatro português. Miguel Cervantes é um dramaturgo, poeta espanhol. Todos estão aqui, ó, tá? Aqui é o Ludovino, Gil Vicente, Miguel, poeta espanhol, e logo aqui abaixo nós temos o José de Anchieta, que é um padre, aliás, foi um padre, e também um poeta espanhol, né? José de Anchieta. Ele atuou na catequese
de índios e a evangelização no Brasil, tá? É muito conhecido na história, na arte, na história do evangelismo, tá? Agora aqui nós vamos para essa nossa atividade aqui na página 12, onde foi feito o pedido para que pudéssemos estar fazendo a leitura e fazendo a correção juntamente com vocês, tá bom? Então vamos lá. Pega o livro de vocês, vamos lá, Salomão, Samuel também, por favor. No qual, primeira questão diz assim: o espanhol José de Anchieta, de 1534 a 1597, viveu em uma época de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. É considerado o primeiro humanista e o primeiro dramático de terras brasileiras, atuando como poeta, dramaturgo, literalmente evangelizador para o povo brasileiro. Toda a produção literária da frase renascentista no Brasil é conhecida como quinhentismo, onde é o campedio do, aqui embaixo, letra A. Letra A é conhecida como literatura evangelista? Não. É conhecida como literatura catequética? Também não. Ela é conhecida como literatura de informação, cujo maior representativo era a Carta de Pedro Vaz de Caminha? Sim. Então, primeira questão, letra D. Vamos lá. Segunda questão. O dramaturgo inglês William Shakespeare era o principal representante chamado como teatro elisabetano. Passamos na aula anterior, tá bom? Obras de Romeu e Julieta estão presentes até hoje nos palcos, correto? Seja no balé ou no teatro, mesmo elas ainda despertam o interesse do público pelo mundo, no Brasil também, tá? E aqui a pergunta encerrou os textos mais importantes entre o trecho como. Preste atenção agora. Rei da Escócia. Mal havia justiça redobrada no valor forçado. Aqueles confiavam em seu próprio calmanhares. Quando os senhores, tendo o quê? O teatro elisabetano rompeu com os seus valores medievais e apresentou o quê? O que o teatro medieval estava representando naquele momento através da peça teatral Romeu e Julieta? Eles estavam representando temas religiosos? Não. Eles estavam representando somente a história de cavalheiros? Também não. Eles estavam representando a característica do naturalismo? Não, porque a peça Romeu e Julieta falava sobre o quê? Falava sobre os elementos científicos, humanismo. Como o tema era ligado à história da Inglaterra, à organização social da época, tá? Onde eles colocavam todo aquele sentimento, todo aquele patriotismo sobre aquela obra. No caso, a peça, tá? Então, é a letra E. Tá bom? Anotem aí, por favor, hein? Terceira questão. Terceira questão diz assim:
O pintor brasileiro de Cavalcante, pertencente à estética modernista, retratou em algumas de suas obras personagens importantes da arte cênica do período renascentista, como Pirrot e Arlequim. Retratados como palhaços, eram personagens fixos do teatro desse período, conhecidos como comédia dell'arte. Além desses e outros personagens, sempre estavam presentes nas narrativas como Colombina e Pantaleões. Então, a comédia dell'arte apresentava o quê? O que ela estava apresentando? Ela estava apresentando temas religiosos? Não. Ela estava representando ironias e sátiras em relação ao costume da elite da época? Sim. Porque era o Pirrot apaixonado por uma moça da alta sociedade, né? Que era a Colombina. Falsas em latim erudito? Não. Histórias ligadas aos personagens vivenciando a sua realidade? Locais fixos para a realização das peças momentâneas? Não. Então é a letra... Qual é a letra? B. Isso mesmo, letra B. Quarta questão. Isso eu estou na página 13, tá bom? Página 13. Quarta questão. Romeu e Julieta. Voltando para o nosso William, né? Que foi o autor dessa peça teatral. William Shakespeare. Então, aqui, identifica a alternativa que representa corretamente as características da época em que vivenciou William. Letra A, quarta questão. A ascensão da nobreza feudal? Não. Letra B, humanismo, rivalidades e crescimento dos seios da nobreza e a valorização da arte da burguesia, em forma de expressar as mudanças do tempo? Sim. Então, é a letra, quarta questão, letra B. Letra B. Na página 14, nós falamos sobre a música. Tá? Página 14. Falamos da música, da valorização das diversas naturezas em cada voz, masculina, feminina, tenor, soprano, contralto, baixo, tá? Tudo isso nós falamos, e essa daqui foi na aula anterior. Polifônica. Polifônica é o quê? É uma técnica de composição que produz uma sonoridade específica em ritmo e melodia, tá? Falamos também sobre os instrumentos utilizados também naquela época. Falamos também sobre os principais compositores renascentistas, no qual são esses daqui, na página 16, os principais compositores renascentistas. Temos William Brady, que ele é um compositor inglês. Temos os Joaquim de Pérez, que ele é um compositor francês, um músico valorizado em outros compositores. Temos também o Giovanni. Giovanni é um compositor italiano, valorizado pela polifônia. Nós temos também o Giovanni Gabrieli,
que é o compositor italiano, que utilizou muito o policoral. Temos também o Cláudio, compositor e regente italiano, que foi o inovador, pois empregava companheirismo, acompanhamento de instrumentos, tá? E aqui na página 18, nós vamos ter a nossa primeira atividade, tá bom? Vamos continuar daqui. Mesmo dentro de um período conhecido como a ruptura dos temas religiosos, a música renascentista manteve caráter teocêntrico. O que é teocêntrico, hein? Que é Deus no centro. Então, todo o centro era voltado para uma única pessoa. Quem é? Deus. Deus acima de tudo, tá bom? Uma inovação da música nesse período foi usada pela polifônia vocal, ou seja, diversas vozes que cantavam melodias diferentes, como vimos nos corais até hoje. É o que? Coral, conhecida como polifônia, tá bom? São várias vozes ao mesmo tempo sonando outras melodias para ter a composição de uma a outra. Com isso, é correto afirmar: a música instrumental também foi importante para as composições religiosas, certo? No qual, quais foram esses instrumentos utilizados naquela época? Letra A. Alaúde, guitarra e órgão. Tinha guitarra? Não, não tinha. Então, era o quê? Alaúde, viola e órgão. Tá bom? Certo? E aqui, nós vamos ter a flauta. Eu espero que vocês tenham respondido, tá? Quem não respondeu, por favor, preste muita atenção para poder estar respondendo, certo? E aqui, vamos lá então. Atividades complementares. Aqui, leia atentamente cada afirmativa abaixo. O teatro elisabetano se deu entre 1562 a 1642, certo ou errado? Errado, não foi nesse período. E durante esse reinado, a rainha Elizabeth II, na Inglaterra, tendo como maior representante dramatúrgico William, que trouxe em sua obra de arte o espírito e a da Renascença. O que vocês acham? Podemos considerar erradas as seguintes afirmativas. Então, o teatro elisabetano está correto, tá? 2. O teatro como maior representante do dramaturgo William Shakespeare é o teatro elisabetano que trouxe o espírito teocentrismo da Renascença, bem como a cultura grega. O que vocês acham? Sim ou não? 3. A Renascença proporciona a independência da arte em relação à igreja? E aqui nós temos para fazer a demarcação. A, B, C, D ou E. A é a 1, 2 e 3, estão erradas. B, 2, 3 e 4. C, 1, 3 e 5. D, 2, 4 e 5. E E, 1, 4 e 5. Ou seja, letra D. Tá bom? Aqui nós vamos ter anteriormente a renascença da igreja em todos os setores da vida,
do Renascimento veio com um movimento revolução intelectual e artístico. Quem foi que veio nesse período? Que acompanhou? Quem foi que teve o domínio sobre esse período? Foi o quê? Teve inicialmente na Itália, depois espalhou pela Europa e outras partes do mundo. Foi uma época de grandes artistas, músicos e escritores como Leonardo da Vinci. Como também a vida cultural deixou de ser controlada pela Igreja Católica e foi influenciada por estudiosos da antiguidade grego-romana, que eram chamados de humanistas. Com isso, o Renascimento teve como características, exceto o quê? Exceto significa que não tem, tá bom? Não tem inspiração na antiguidade clássica? Vocês acham que não tem? Ou tem? O que vocês acham? Não tem a valorização da cultura do teocêntrica? Ué, se a igreja não estava mais no controle, significa que o teocentrismo não estava mais à frente. Quem estava à frente eram os humanistas. Então é a letra B. Não tinha mais a valorização da cultura teocêntrica. A pergunta é, o Renascimento teve como característica, exceto o quê? Excluído, né? A valorização da antiguidade clássica, a valorização da cultura teocêntrica, a valorização do ser humano, não, do ser humano porque era humanista, então a valorização era sim do ser humano. O desejo de romper com a cultura medieval, não. A valorização da ciência e do saber, não. Então é a letra B. Valorização da cultura teocêntrica. É onde a igreja para de ser, aliás, a vida cultural deixou de ser controlada pela igreja. Então, a igreja não está mais à frente da cultura, nem da arte, tá bom? Então, vamos lá para a terceira questão. Durante o Renascimento, houve um notável desenvolvimento da produção literária, além das artes plásticas. Indique a alternativa em que a obra do autor estão corretas. Dom Quixote, Miguel de Cervantes. Certo. A Mandragora, Ludóvio, não foi. Orlando Furizo, Shakespeare, também não, que é o William, né? Hamlet, também não. Romeu e Julieta, Gil Vicente, não. Todo mundo sabe que Romeu e Julieta foi do William, né? Então, letra A, Dom Quixote. Tá bom? Aqui, na página 20. Na página 20, vocês vão estar observando o nome desses instrumentos, vão estar escrevendo no caderno de vocês e vão estar fazendo as observações de cada um deles. Para que serve cada um desses instrumentos e suas características, tá? As imagens abaixo representam alguns instrumentos próprios da música da Renascença. Indique o nome, ou seja, escreva o nome de cada um desses instrumentos, um pouco sobre cada um deles, tá bom?
Você vai desenhar ou vai colar figuras, até mesmo olhar para cá e desenhar no caderno de vocês. E vão estar escrevendo para que cada um serve, né? E fale um pouco sobre ele, tá? Então, eu espero que todos tenham assimilado este assunto. Nós vamos estar de volta, né? Vamos retornar para a escola. Então, o período do nosso retorno vai ser de revisão total de todos esses assuntos que nós já ministramos em vídeo, para que você possa também estar tirando todas as suas dúvidas, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido esse assunto, que foi uma revisão de todo o capítulo 8, tá? Do segundo bimestre, capítulo 8 do segundo bimestre, tá? Então, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e qualquer dúvida, podem ligar e entrar em contato com a escola, que estamos prontos para tirar a dúvida de vocês, certo? Então, uma boa semana a todos. Tchau!